Olá, em primeiro lugar temos a eleição de Bolsonaro, muito próximo de ser eleito. Segundo as notícias desta semana, prevê-se a eleição de Bolsonaro, mas o mais trágico, mais uma vez, depois da eleição de Donald Trump, são os média. O comportamento dos média tem sido ridículo. Eu abro os jornais, não abro os jornais, eu vou à internet e consulto normalmente os mainstream media, Wall Street, Wall Street Journal, o New York Times, a Bloomberg. E a retórica destes jornais mainstream é sempre a mesma. O medo da extrema-direita, que não existe, o Bolsonaro não é de extrema-direita nenhuma, é de uma direita anti-PT, anticonformismo da esquerda PT, corrupta, e os jornais caem no ridículo. Caem no ridículo de começarem a criar mais uma vez a psiquiatrização das eleições. Desta vez, se não me engano, foi o Wall Street, o New York Times, que tinha um artigo em que falava acerca do enorme crescente de pacientes nos divãs dos psiquiatras brasileiros. Porque parece que, segundo o jornal, parece que havia muita ansiedade na sociedade brasileira e muita angústia na sociedade brasileira. E logo os leitores iam recorrer todos à psiquiatria. É evidente que é uma daquelas notícias que não serve a ninguém, que não informa ninguém, que é real, é realista. E este tipo que eu chamo, toda a gente chama, a imprensa soft, a gossip média, tem estes truques, estas distrações. Não informam ninguém, não ajudam ninguém, e o objetivo é tentar criar uma suspensão nas narrativas e eles próprios não avançarem. Quem estão a perder são eles. Muito provavelmente o Sr. Bolsonaro vai ser eleito, tem 46% na primeira volta, e tudo indica que vai ser eleito, porque a esquerda está falida por corrupção, os brasileiros estão fartos de corrupção, estão fartos de criminalidade, a criminalidade é muito forte nas cidades brasileiras, mesmo muito forte, as pessoas recolhem às 9 horas, e tudo indica que Bolsonaro tem uma solução, de colocar a polícia militar na rua, controlar o crime, controlar principalmente a corrupção. Esperemos que o Bolsonaro ganhe, porque eu estou com ele. Para passar já a uma notícia grave, não passou nos média, mais uma vez, é a questão da Inglaterra. A Inglaterra vai ter uma renegociação no Brexit, a última, se não me engano, vai ser em março do próximo ano. A Inglaterra está a prever uma situação negativa. Para isso, a Inglaterra está, o gabinete de Theresa May, eu chamo de Theresa Maybe, está a criar uma frota, neste momento, a prever uma frota, chamada Frota do Apocalipse, tentar garantir que alimentos básicos e medicamentos sejam mantidos ao serviço da população no caso do Brexit falhar. Isso significa que o Brexit vai falhar. Eu estou totalmente em crer que vai haver uma massiva disrupção na União Europeia. O Brexit vai fazer parte disso e os governos já estão a antecipar. O gabinete da Theresa May está-se a antecipar para uma catástrofe, para um apocalipse. Eu acho que vai acontecer, de propósito, porque a União Europeia está falida, e já vamos a falar acerca disso. E a Theresa May está a criar já um plano de emergência antecipado, com 6 meses de antecedência, para criar uma frota de abastecimento, caso as negociações falhem. Tudo indica que as negociações vão falhar, volto a dizer, porque o Porto de Calais pode ficar encerrado e o acesso aos países da União Europeia ficar bloqueado, porque a Inglaterra fica de fora. O que eu estava a falar acerca da União Europeia anunciou esta semana que vai acabar com os quadros comunitários de apoio. Quadros comunitários de apoio eram essenciais para os países, principalmente para Portugal, para terem apoios financeiros a baixo custo, sem juros, praticamente, da União Europeia. A União Europeia vai acabar com isso, para Portugal é muito grave, o que significa que a União Europeia está a fechar as portas. Está a fechar as portas lentamente, está a criar um aviso à população que vão fechar as portas, acabando com os apoios aos países.
Nesta senda, na mesma senda, a França de Morcon, mais uma vez na sua arrogante tirania, quer impor o árabe na escola pública, quer pôr os franceses a falar o árabe, quer que os franceses se adaptem à invasão muçulmana. Morcon, ninguém espera nada dele. Espero que o Morcon, a única coisa que o Morcon está a tentar criar nesta situação, está a tentar é criar uma guerra civil, uma disrupção, uma cisão dentro da sociedade, porque ninguém vai aceitar o árabe como língua obrigatória na França. Mais uma notícia que tem a ver com a União Europeia, são várias, muitas delas desde um escândalo em Itália acerca de migrantes que violaram uma senhora, uma rapariga, uma adolescente, está a escandalizar a sociedade italiana e só foram apanhados vários migrantes. A coisa é muito grave, está a acontecer em toda a Europa, violações, raptos, tráfico de crianças, abusos e torturas, especialmente em Inglaterra, principalmente do Islão, de gente ligada ao Islão, porque o Islão é uma sociedade que não valoriza as crianças nem as mulheres, e isso não se pode ser dito nos média, porque o Islão é feito por um grupo de homens, de analfabetos estúpidos, que se baseiam a sua crença numa Mamed, no Mohammed, que casou com uma rapariga com 9 anos. Eu não fixei o nome, mas ele namorou com uma rapariga que tinha 6 anos na altura e casou com ela quando ela tinha 9 anos. A coisa é muito grave, é muito trágica. Isto não pode ser dito nos médias segundo os tribunais europeus. Mas deve ser dito, que são factos. É o próprio Islão que diz isso. Não estou a inventar nada, vocês façam a vossa própria investigação, toda a gente sabe disso. E esta mentalidade é repercutida, é reproduzida em todo o mundo islâmico e em todos os muçulmanos. E os arrogas no direito de traficarem crianças, violarem mulheres, porque as mulheres são secundarizadas e as crianças são secundarizadas, não têm valor nenhum para eles. Nesta ocupação, nesta trágica ocupação do Calais Plan, do genocídio aos brancos, do genocídio aos europeus, há muitos franceses a fazerem como fazem muitos alemães, a emigrarem para a Hungria. Houve um inquérito, foi mencionado esta semana, eu não confirmei sinceramente, mas metade dos alemães dizem que preferem sair da Alemanha e manterem-se com aquela população de invasores que são totalmente desconectados com a realidade alemã. Metade dos alemães dizem que preferem sair da Alemanha a ficarem com eles. A França estão a emigrar, as pessoas estão mesmo a emigrar para a Hungria, e a questão é trágica porque eu acho que em 2020, em 2020, a União Europeia vai fechar as portas e isto vai rebentar por todo lado. Acho que Portugal está mais ou menos seguro, mas Portugal vai perder muito, porque Portugal vai ter mais apoios. Vai criar uma cisão na zona da Europa, porque esse era o plano do Goldman Sachs, criar uma cisão, acabar com a Europa, acabar com os Estados Unidos e criar uma hegemonia da China. A coisa não está a resultar por causa do Donald Trump e dos nacionalismos e por causa que os europeus estão-se a impor e estão a ter soluções. As soluções contra os globalistas. Os globalistas estão a perder toda a linha. A nossa única hipótese é que nós saibamos estas coisas e criamos uma nossa União Europeia que seja eleita, com presidentes que sejam eleitos. Nós vamos precisar de organizações supranacionais que sejam democráticas. Não esta União Europeia que não é eleita e que é um paternalismo que nos dá coisas, mas quando nos dá, quando nos apetece, porque não tem nenhuma objetividade. Este vídeo tem um tempo limite, é por isso que estou a falar um pouco, a correr, dada a quantidade de notícias. Mas passar já à próxima notícia, que é a caravana de invasão do exército de sul-americanos que querem invadir os Estados Unidos. O governador Pence, o segundo vice-presidente dos Estados Unidos, anunciou hoje que esta caravana não é espontânea. É uma caravana que foi financiada por associações e grupos não governamentais financiados pelo Soros. Soros é um ex-nazi que opera nos Estados Unidos, que não trouxe nada para os Estados Unidos. A única coisa que ele faz é financiar a esquerda e criar disrupção na esquerda. Ele ainda não foi preso. Há muita gente que diz que não sabe porque ele ainda não foi preso, provavelmente porque ele tem compromissos com o governo, ou segredos com o governo, e as coisas não vão por aí. Mas o Donald Trump garante que o Donald Trump vai acabar com a façanha. Portanto, esta caravana que visa atingir as eleições intermédias daqui a 10 dias não é uma caravana espontânea, é financiada, está a ser trágica para toda a América do Sul, até ao México. Eles não querem ficar no México, querem mesmo criar um exército de invasão
aos Estados Unidos, aos americanos, e para isso o Sr. Donald Trump já colocou mais de 800 tropas na fronteira e provavelmente as coisas vai correr mal porque pode-se criar mais uma false flag de atacarem este exército, uma bomba, o que quer que seja, um desastre para criar um choque nos médios e na opinião pública para demonizar o Sr. Donald Trump, pois o Donald Trump é que é mau porque não os deixam entrar. Não, Donald Trump é bom. Se quiserem entrar nos Estados Unidos, têm que fazer como faço eu, ou fazem os meus primos, os meus vizinhos, ou qualquer português ou americano. Vão aos consulados, vão às embaixadas e apresentam a sua proposta de imigração e passam pelos trâmites legais, que é assim que toda a gente faz. Não é com invasões que se migra para um país. Muito mais com invasões de sabe-se lá quem são, porque podem ser, muitos deles são criminosos, são desempregados, são a pior tragédia, são pessoas que fugiram das prisões, que querem ir refugiar-se para os Estados Unidos sem qualquer controle. Coisa muito grave, e espero que os médios não falam nisto, as pessoas, muitas vezes, eu começo a ver que as pessoas estão muito mais acordadas do que eu pensava, e às vezes até estes vídeos acho que são inúteis. Estou a falar isto porque pode ser útil para alguém. Quanto às bombas que foram, que foram enviadas a Clinton, a Obama, ao Soros, ao outro Clinton, ao marido da Clinton, inarrável, não sei o nome dele, e à CNN, e ao todo foram 13 pessoas que receberam bombas. Há vários elementos de intriga na situação. Primeiro, este acontecimento ocorre antes das eleições para captar o voto de simpatia nos média, a opinião pública desorientada. O objetivo é que criar na opinião pública, há pessoas que são chamado o eleitorado flutuante, não sabem onde votar. E podem criar, com esta situação, criar um voto de simpatia, ou seja, houve bombas enviadas aos democratas, se calhar vão votar neles, que são os estadinhos e pobrezinhos, e eles não têm ideias nenhuma, são apenas chamado voto simpático, votar nos estadinhos e nos coitadinhos. Não é assim que as coisas funcionam. Há várias irregularidades nesta situação. A primeira coisa é que das encomendas onde continham as bombas, nenhuma destas encomendas, alegadamente entregues pelo correio, tem o carimbo dos correios. Vocês têm as vossas cartas, já repararam nas vossas cartas, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Tem os selos das cartas e tem a estampa do correio que é para invalidar os selos, senão os selos são reproduzíveis no ciclo económico outra vez. Invalida-se os selos. Nenhuma das encomendas tinha os selos. É muito curioso. Uma outra coisa, na CNN, a CNN está cheia de câmaras por todo lado. Ninguém pode cortar as unhas sem ser filmado. E não há nenhum registro de entrega de encomendas. Não há nenhum registro de correio, nenhum registro de nada de entrega de uma encomenda. As encomendas, além disso, na CNN, a encomenda, quando foi aberta, foi filmada. O indivíduo que abriu nem sequer se atarefou muito. Olhou uma bomba ou se afligiu muito. Abriu aquilo como se fosse um pacote de manteiga e um bom camembert, abriu aquilo comodamente e foi filmar aquilo sendo natural, ou seja, a coisa mais natural do mundo, ou seja, a coisa mais programada do mundo para ele, que eu já sabia o que estava a acontecer. Aconteceu mesmo com os Jorge Soros, abriram aquilo totalmente de uma forma descontraída, descomplexada e sem nenhuma aflição. Ou seja, eu acho que, a meu ver, a minha tese é que eles enviaram ou as bombas, ou foram eles que fizeram, ou os deixaram lá, até com eles, a palhaçada é lá com eles, o cenário é lá com eles, mas foram, com certeza, que é chamada false flag, uma distração para criar efeitos políticos. E espero que o Donald Trump tenha força, e ele não sei o que vai ter, para investigar profundamente o que aconteceu e que os leve mesmo à justiça, porque não só Clinton, Obama, Soros e outros jornalistas estão a ser investigados pela administração de Trump por alta traição aos Estados Unidos, pelo tráfico de urânio para a Rússia, entre outras comédias, e a coisa está a ser muito grave para eles. Espero que seja sucinto, espero ter sido sucinto. Façam a vossa própria investigação acerca do que falei. Podem consultar o meu blog, que vai aparecer aqui em baixo, que é o Ramos e Ramos, o Ramos Blog, blogspot.com. Se quiserem me dê o vosso like, se quiserem partilhem, agradeço que partilhem. Quanto mais tivermos estas mensagens divulgadas, mais temos uma União Europeia democrática, temos mais noção de cidadania. É o que me interessa, a nós. Não me interessa muito os partidos políticos, nem direita nem esquerda, sinceramente. Interessa-me justiça, interessa-me democracia. Queremos organizações nacionais e supranacionais que sejam democráticas. Quero que as pessoas
Não quero, não sem exigir, mas gostaria de ver os portugueses mais participativos e mais alertas para as suas ideias, porque nós temos um país pobre, analfabeto, e precisamos que as pessoas acordem. Obrigado por terem visto este vídeo. Augusto Ramos, sempre ao vosso dispor, se quiserem contactem. Muito obrigado.